Espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é José Eduardo de Deus. Além de experiência, sou formado em técnico em segurança do trabalho e técnico em edificações. Esse treinamento vamos falar sobre a NR6, equipamento de proteção individual, e espero que você aproveite bastante, tanto você que está se formando, ou é formado na área de segurança do trabalho, CIPA, CIPA-TR, você que é um trabalhador e precisa do certificado, além também do conhecimento para trabalhar de forma segura na utilização dos equipamentos de proteção individual. Nesse treinamento, além da introdução, nós vamos falar sobre a proteção da cabeça, olhos e face, membros superiores, membros inferiores, proteção contra queda auditiva, respiratória, do corpo inteiro, do tronco, dispositivos de segurança e equipamentos especiais. Em todos eles, nós vamos abordar as questões sobre os riscos ocupacionais contra o qual o EPI oferece proteção, a descrição do equipamento e seus componentes, a forma adequada de uso e ajuste, a manutenção e substituição, cuidados e limpezas, higienização, guarda e conservação, além das restrições e limitações de proteção. Vamos já entrar aqui na introdução e o que é equipamento de proteção individual? Então, são elementos para a proteção do trabalhador contra acidentes, enfermidades causadas por agentes ou fatores gerados por sua atividade de trabalho e que se transformam em uma barreira entre o perigo e a pessoa. E de acordo com a NR6, lá no item 3.1, para os fins de aplicação da norma regulamentadora, o que considera EPI, ou seja, é o dispositivo ou produtos de uso individual utilizado pelo trabalhador, dando ênfase aqui do uso individual, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho, conforme previsto lá no anexo 1 da NR6. E o que é dispositivo de segurança pessoal? Aqui é pessoal e não individual. A NR31 ela faz uma ênfase aqui, uma distinção do que é dispositivo de segurança pessoal. E de acordo com a NR31, considera-se dispositivo de proteção pessoal ou dispositivos destinados à proteção do trabalhador, mas que não estão enquadrados como EPI pelo anexo 1 da NR6. Então, além de fazer uma proteção individual, esses EPIs muitas vezes podendo ou não podendo ter o certificado de aprovação. Um exemplo aqui é esse chapéu, né, que pode ser que ele não tenha o certificado de aprovação, o CA, mas que ele é de uso pessoal, de proteção, dispositivo de segurança pessoal. Né? Então, aqui é essa diferença aqui. E de acordo com a NR6, cabe à organização quanto ao EPI e os dispositivos de proteção pessoal adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Fazendo só uma ressalva aqui, né? Aqui é para os dispositivos que têm o certificado de aprovação. Lembrando que alguns dispositivos de proteção pessoal ele não vai ter o certificado de aprovação, mas que ele, quando se fala dos EPIs e dispositivos de proteção pessoal que têm o certificado de aprovação, tem que ser somente aqueles que são aprovados pelo no órgão de âmbito nacional competente em matéria de saúde e segurança do trabalho. No caso, o responsável aqui no Brasil é o Inmetro, que é responsável por isso. E então tem que ser os aprovados pelo Inmetro. Aqui o B fala que é orientar e treinar o empregado. Então não somente entregar, mas tem que treinar também, tem que orientar os trabalhadores, os colaboradores quanto ao uso, né, quanto aos EPIs ali, né, que está sendo entregues. Fornecer ao empregado, ao colaborador, só gratuitamente EPIs adequados ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento nas condições previstas do subitem 1.5.5.1.2 da
norma regulamentadora número 1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, observando o que tem que ser observado, a hierarquia das medidas de prevenção. E aqui eu vou dar uma ênfase aqui na parte de gratuitamente. Os EPIs ele tem que ser fornecido gratuitamente. Ah, eu posso comprar o meu EPI? Olha só, ele tem que ser fornecido pelo empregador. O empregador tem que fornecer. Então isso não isenta do empregador entregar e também não isenta do colaborador ele receber esse EPI. Até porque aqui no D fala que tem que registrar o seu fornecimento ao empregado, ao colaborador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive por sistema biométrico. Então aqui tem que registrar. Então tem que estar registrado que o colaborador recebeu e recebeu, né, isso de forma gratuitamente, claro, e independente de como seja a forma de registro. Mas nesse registro tem que estar ali constando que o colaborador recebeu esse EPI, né, do empregador. Isso em caso até mesmo não somente no dia a dia, mas também em caso de fiscalização. Em caso de fiscalização tem que ter como provar isso aqui. No E aqui está falando exigir seu uso. Olha só, além de entregar gratuitamente, tem que exigir o uso. Pode ser que um fiscal entre lá no ambiente de trabalho e pergunte: você recebeu equipamento de proteção individual gratuitamente ou você teve que comprar? E ali tem que ser bem claro, tem que ser gratuitamente, tem que falar gratuito. E outra, ele vai perguntar: exige o uso? O empregador, quem te contratou, exige o uso? Tem que falar também. Existe, tem alguém aqui que exige, que cobra, o empregador cobra, tem uma pessoa aqui que cobra na hora que for entregue os EPIs, falaram que é obrigatório a utilização do equipamento de proteção individual. Outra aqui é responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador. Então, o empregador, a organização, a empresa, ela tem que se responsabilizar de acordo com o que está escrito lá, né, no que o fornecedor ele está dizendo que é para fazer. Então, tem alguns EPIs, alguns equipamentos que o colaborador não pode levar para suas casas e para sua casa e fazer a higienização, a lavagem desse equipamento junto com com a sua roupa comum ou no seu equipamento ali pessoal de uso ali da sua residência, da sua família. Um exemplo é os equipamentos, né, as roupas ali, os EPIs para aplicação de produto químico, para tratamento de sementes, tratamento, né, através de produto químico. Então, esses EPIs que são utilizados para isso não pode ser lavado junto com as roupas comuns ou num ambiente comum. E quem tem que se responsabilizar por isso é o empregador. Aqui no G fala substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então tem que substituir. Danificou, tem que substituir, né? Quando danificado ou extraviado, tem que garantir que o trabalhador venha realizar suas atividades de forma segura. E a responsabilidade também da organização é comunicar, né? No caso, o Ministério do Trabalho e Emprego, que é responsável aqui pelas situações, é competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, qualquer irregularidade observada ali no EPI. Então, observou uma irregularidade no EPI, naquele lote de EPIs que foi comprados, então pode sim comunicar aqui quem é responsável, no caso o Ministério do Trabalho e Emprego, sobre essas observações aqui nesses equipamentos de segurança, essas irregularidades que foi encontrada. O que é o equipamento conjugado? Né, de acordo com a NR6, lá no item 3.2, o que entende como equipamento conjugado de proteção individual? É aqueles que são utilizados pelo trabalhador, que ele é composto por vários dispositivos que o fabricante tenha conjugado contra um ou mais riscos ocupacionais existentes ali no ambiente de trabalho. O exemplo aí é esse capacete aí do lado, esse amarelo, que você pode estar vendo aí. Ele, além de ser um capacete que protege contra agentes, né, contra o crânio, qualquer
acidente que pode acontecer aí contra a cabeça, ele além ele tem uma viseira. E além disso, ele poderia ter outro equipamento fornecido ali, que seria também um abafador acoplado ali no capacete, que ele vai oferecer ali, além da proteção para a cabeça, ele vai oferecer também proteção para o rosto e proteção do ruído ali, né? Então, é isso, né? O que é o equipamento de proteção conjugado. E a organização deve selecionar os EPIs. E o que ela deve considerar? A primeira aqui é a atividade exercida. Então, os EPIs têm que estar de acordo com a atividade que vai ser exercida. E segundo ali, as medidas de prevenção em função dos perigos identificados e dos riscos ocupacionais avaliados. Então, os EPIs é aplicado de acordo com as medidas de prevenção. Essa medida é uma medida de prevenção e tem que estar de acordo com o quê? Com o perigo identificado. Identificou ali, tem risco para a cabeça, então usa o capacete. Tem risco para os olhos ou para o rosto, vamos usar aqui a viseira. Tem ruído, vamos colocar ali um abafador de ruído, né? Então os EPIs, eles são essas medidas de prevenção, os EPIs são selecionados de acordo com os perigos identificados, dos riscos ocupacionais avaliados e de acordo com o disposto lá no anexo 1 da NR6. A eficácia necessária, o que a organização tem que observar também é a eficácia necessária para o controle da exposição ao risco. Então não é somente colocar qualquer IPI. Tem ruído, vamos colocar ali um protetor auditivo. Não, tem que ser avaliado. Então tem que ser feito um controle da exposição. Não é somente entregar qualquer um. Por isso que isso nunca vai andar separadamente do PGR, do PGR-TR, né, do Programa de Gerenciamento de Risco. Nunca. Sempre em conjunto. As existências estabelecidas em norma regulamentadora e nos dispositivos legais. Então, tem que estar ali tudo conectados, tudo concatenados. Adequação do equipamento ao empregado e o conforto oferecido, segundo a avaliação do conjunto de empregados. Ou seja, né, não é o empregado, o colaborador que tem que se adaptar ao EPI, mas ao contrário, o EPI tem que se adaptar. Então, não pode fornecer um equipamento pequeno, a numeração dele P, sendo que o colaborador usa M, usa G, usa GG, não vai ser adequado, isso vice-versa. Então, tem que estar adequado de acordo com o colaborador que vai utilizar esses EPIs, tem que oferecer o conforto necessário, tem que estar de acordo com a numeração ali do colaborador, e tem que oferecer o máximo de conforto possível. E outra coisa é a compatibilidade em caso que exijam a utilização simultânea de vários EPIs, de maneira que assegura a respectiva eficácia para a proteção contra os riscos existentes. Então, muitos desses EPIs, do fabricante, ele tem que estar de acordo. Por exemplo, a viseira aqui, às vezes o EPI tem uma marca, a viseira tem que ter a mesma marca, porque se não tiver, vai ficar caindo, não vai conjugar de forma adequada, não vai gerar um conforto, uma eficácia aqui, para que esse EPI realmente venha trazer segurança, venha trazer conforto ali para o colaborador. Então é necessário que esse EPI venha estar de acordo, esse EPI acoplado venha estar de acordo com o EPI a qual ele está acoplando. E lá na NR6, no item 5.2.1, fala que a seleção do EPI deve ser registrada, podendo integrar ou ser referenciada no Programa de Gerenciamento de Risco no PGR. Como eu falei, nunca separadamente, sempre integrada, sempre junto, sempre concatenada ali com o PGR. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais e nele ali vai ser feita a avaliação devida e dos EPIs necessários para cada atividade, para a função, para o ambiente onde vai ser desenvolvida aquela atividade. E o que é CA? O CA é o certificado de aprovação, né? É um certificado de garantia dada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que garante a qualidade do EPI em questão.
comprovando que este equipamento de segurança ele foi devidamente testado e ele está apto para comércio e também para uso. E antes de ser questionado a comercialização, todo equipamento de proteção deve passar por teste de conforto, deve passar por teste de resistência, de durabilidade e outros testes, caso necessário. É um processo que deve ser realizado pelas empresas fabricantes ou empresas importadoras de EPIs. E após ele ser aprovado nestes testes laboratoriais, credenciados, o EPI ele recebe o certificado de aprovação, ou seja, o CA. E o CA é a garantia de que o EPI que você está fornecendo aos trabalhadores ele é de qualidade e será efetivo na hora de protegê-lo. Então, esse EPI que você está recebendo, ele também ele é adequado, ele é de qualidade, ele realmente está protegendo. O Inmetro, que é o Instituto Brasileiro de Metodologia, Qualidade e Tecnologia, é o órgão federal responsável por conectar o público com os laudos de qualidade. Em outras palavras, ele irá garantir que aquele EPI realmente tenha todas as características e propriedades que estão na embalagem. Certo? Então, isso que nós temos que nos atentarmos. E é isso, vamos ficar por aqui nesse momento, vamos seguir ali para os próximos tópicos e espero que você esteja aproveitando bastante. E pega aí um caderninho, uma caneta para você fazer as suas anotações, que eu tenho certeza que vai contribuir bastante para o seu aprendizado e assimilação do conteúdo. Até mais!